Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Dose Diária da Lição da Escola Sabatina, um momento especial para estudarmos a Bíblia Sagrada. Que bom que você está conectado conosco, a você que nos assiste pelo YouTube ou pelo Facebook e a você que nos acompanha aí pelo Spotify, há uma boa turma aí que gosta de nos acompanhar apenas nos ouvindo, no trabalho ou dirigindo. É bom ter você conectado conosco nesse rápido momento de estudo da Bíblia Sagrada. É sempre importante mencionar, como você sabe, estamos na primeira lição de um novo trimestre, que é o primeiro trimestre de 2022, falando sobre o livro de Hebreus, uma mensagem para os nossos dias. E hoje, na lição de número 1, a carta aos Hebreus e a nós. Estamos entendendo nessa primeira semana quem era o público-alvo, o objetivo final da carta, o que na verdade era o sermão de Paulo, para este povo. Quem eram estes? Entendemos que eram os cristãos, a igreja cristã do primeiro século, que tinham plena convicção e que foram evangelizados e foram trazidos para a mensagem de Cristo Jesus pelos apóstolos, pelo próprio Paulo e tantos outros homens, mas que esta igreja, depois desse processo de evangelização, passou por um segundo processo na sua caminhada, que foi a perseguição em vários aspectos e sentidos possíveis, perseguições morais, verbais e, por que não dizer, físicas, muitos, quem sabe, em prisão. Mas também este povo chegou ao último estágio da perseguição, que foi o desânimo. Na verdade, ao último estágio deste processo, que foi o desânimo, a frustração, e muitos começaram a abandonar a sua fé. Então é para estes que Paulo está escrevendo o seu sermão. Portanto, ele se vê necessário começar a lidar com um problema, ou começar a tratar o problema da igreja, o problema atual da igreja, que não era apenas a perseguição, mas o desânimo que veio como resultado de toda esta angústia, de toda essa perseguição na igreja cristã. É interessante notar que o autor ele levou em conta o mesmo acontecimento com Elias, a frustração de Elias após o Monte Carmelo, ali o grande ato de Deus no Monte Carmelo, ou o início da grande reforma espiritual de Deus para com o povo de Israel. Depois do auge, do grande sucesso e da grande vitória espiritual de Elias, veio então uma queda tremenda. Veio a frustração, o medo, a angústia, por incerteza do que aconteceria mais à frente, se aquela reforma espiritual avançaria, e agora por meio das investidas de Satanás, por meio de Jezabel que tentava lhe tirar a vida. A pergunta é, e aqui é o tema da lição de hoje, quarta-feira, como lidar ou como resolver a situação de um povo desanimado, frustrado de tanta angústia e perseguição? Note, perceba como Deus tratou Elias, e aqui retomamos o acontecimento com Elias. Como Deus tratou com Elias e como Deus lidou com o problema de Elias. Veja, que você vê Cristo tratando da forma mais dócil, Deus tratando da forma mais simpática e mais amável possível. Deus começa, está lá em 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 5, tratando das primeiras necessidades de Elias, ou das necessidades mais básicas de Elias. Note, ele estava depressivo, com medo, angustiado, fugindo com medo de perder a própria vida. Cristo começa a suprir suas principais necessidades. Começa a lhe dar o alimento. Daí por diante, Deus lhe faz uma pequena pergunta. Ele chama a atenção de Elias, mas com toda a educação, com todo o carinho. E ele diz, Elias, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, Deus estava levando Elias a repensar aonde ele estava, o Monte Carmelo e todo o acontecimento ali. Aonde ele estivera, na verdade, o Monte Carmelo e tudo que aconteceria ali, aonde ele estava naquele momento e o que Deus esperava dele. Deus estava pedindo para Elias para ele reavaliar os seus conceitos, as suas prioridades, a sua vida e o que ele estava fazendo da sua vida. E note que na sequência, Deus então tranquiliza Elias dizendo que ele estava com ele não era o único a sofrer perseguição e agora atribui a Elias uma nova responsabilidade. Continuar a mensagem, continuar a reforma espiritual no meio do povo. Quando Paulo escreve este sermão para esta igreja que havia sido perseguida e ainda estava sendo perseguida, para esta igreja que estava desanimada e frustrada,
o autor de Hebreus, Paulo, ele também usa os mesmos aspectos a trazer para esta igreja pontos que pudessem ajudá-los a superar o seu desânimo, a sua angústia e o seu medo. Note que o apóstolo exortou os seus leitores a serem generosos, lembrando-os de que Deus estava com ele e de que Deus não os abandonaria. Está no capítulo 3 de Hebreus. Paulo também os reprovou e os encorajou em vários momentos. Ele os advertiu a não se afastarem gradualmente de Deus e do seu caminho. Está no capítulo 2, no verso 1. Paulo também os encorajou a não ter um coração descrente. Está no capítulo 3, verso 12. Os encorajou a crescer na compreensão da fé, a compreensão do que realmente é fé e da caminhada de fé. Está no capítulo 5 de Hebreus. E também comentou sobre a importância de frequentarem as reuniões da igreja, está no capítulo 10, verso 25. E em resumo, para manterem-se firmes na sua caminhada cristã, ele os sugeriu, ou ele os animou, ele os aconselhou a permanecerem unidos, encorajando uns aos outros e estimulando-os a praticar boas obras uns para com os outros, para que assim eles pudessem permanecer firmes na sua caminhada cristã. Portanto, Paulo estava apresentando a receitinha simples de como eles podiam permanecerem firmes, não desanimarem. Não se afastem de Cristo, não se afastem da sua comunidade religiosa. Entendam de fato o que é caminhada cristã e entendam de fato o que é fé. E por fim, importem-se uns com os outros. Amem uns aos outros, encorajem uns aos outros e supram as necessidades uns dos outros. Mencionei ontem, quem sabe eu estou falando para alguém hoje, que está desanimado espiritualmente, está desanimado emocionalmente, está frustrado psicologicamente e já não tem força em si mesmo para encontrar ou para resistir às tentações do inimigo, para resistir às provações e às adversidades da sua vida. Os conselhos de Paulo, apresentado à igreja cristã do primeiro século, também são conselhos para mim e para você. Primeiro, não desanime, ou não se afaste gradualmente da sua comunidade de fé. Não importa quais sejam os motivos das suas dificuldades ou as suas limitações, não se afaste, nem que seja gradualmente da sua comunidade de fé. É claro que hoje vivemos uma época bem atípica, com todo o problema de pandemia e muitas pessoas que nas suas limitações de saúde não estão frequentando as suas comunidades religiosas, mas por favor, não se afaste, nem que seja gradualmente da sua comunidade de fé. Frequente a sua comunidade de fé. Não estamos dizendo que frequentar a igreja é um ponto principal para a sua salvação. Estamos dizendo que frequentar a sua igreja é um ponto principal para que você entenda o verdadeiro conceito de caminhada cristã. Que você perceba que você não está sozinho nas suas dificuldades, angústias e nas suas lutas pessoais. Segundo ponto, ame o próximo. Entenda a dor do outro. Perceba a angústia e as dificuldades do outro. Encorajem-se mutuamente, diz Paulo, então encoraje o outro nas suas limitações, nas suas angústias, nas suas lutas pessoais. Supra as necessidades um do outro. Esta é a essência da verdadeira comunidade cristã e Paulo está dizendo para você permanecer firme aos desafios, a esses desafios que vocês estão enfrentando. Gastem tempo. Ou dediquem tempo e invistam seus pensamentos, sua memória, seus planos e seus projetos em suprir as necessidades uns dos outros. Viva o amor fraternal uns para com os outros, um para com os outros. Portanto, meu querido, que Deus te abençoe, que você não se afaste do caminho, que você entenda o que realmente é a verdadeira perspectiva de fé e de caminhada cristã, que você não se afaste nem que seja gradualmente da tua comunidade cristã, e que você viva o amor para com o outro, para que você viva a percepção da importância do cuidado para com a outra pessoa. Deus te abençoe e te dê um excelente dia, e que as palavras ou que a mensagem de Paulo a esta igreja possa também ser a mensagem para mim e para você. Um grande abraço e até lá.